Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Os Ministros da Nova Aliança. Título do volume 4, As Promessas de Deus. Autores Pedro Dong e André Dong. Título da semana 3, Nós, porém, que cremos, entramos no descanso de Deus. Sábado. Ler com oração, Isaías 55:9, que diz: Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aprender a conhecer os caminhos de Deus. Após Deus ter manifestado o seu poder por meio das 10 pragas no Egito, o povo de Israel foi libertado por Faraó para ir ao deserto e de lá para a terra de Canaã. Deus não o conduziu pelo caminho mais curto, que seria por meio da terra dos filisteus, Êxodo 13:17. O motivo era o fato de o povo de Israel não estar pronto para a guerra, pois ainda era um povo que não conhecia Deus nem seus caminhos. Caso passasse pela terra dos filisteus, chegaria rapidamente a Canaã. Mas o povo de Israel não estava preparado para guerrear contra os filisteus, porque não tinha unidade nem unanimidade. Assim acontece conosco. Enquanto vivermos por nós mesmos, sem conhecer os caminhos de Deus, não estaremos prontos para combater o bom combate do Senhor. Ficaremos dando voltas pelo deserto sem avançar em nossa carreira espiritual. Em vez de conduzir o povo pelo caminho mais curto, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto perto do Mar Vermelho. Êxodo 13:18. Após passar por Sucote e chegar próximo a Etã, o povo acampou-se à entrada do deserto, versículo 20. Aqui vemos a soberania de Deus. Se eles entrassem no deserto pelo caminho de Etã, não seguiriam pelo caminho do Mar Vermelho. Não haveria passagem do povo de Israel pelo meio do mar, e o exército de Faraó não seria subjugado por Deus. Capítulo 14, versículos 15 ao 31. Ao conduzir o povo pelo caminho do Mar Vermelho, Deus mostrou seu cuidado amoroso por Israel. Capítulo 13, versículo 21 e 22 dizem assim: O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. A nuvem, durante o dia, os guardava do calor escaldante, e a coluna de fogo à noite, do frio intenso. Deus cuida de seu povo. Na sequência, Deus ordenou a Moisés: Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Êxodo 14:2. Se analisarmos segundo o nosso conceito humano, essa ordem parece loucura, pois ao permanecer junto ao mar, o povo ficou encurralado entre o Mar Vermelho e o exército de Faraó. Muitas vezes pensamos que aquilo que Deus faz em nossa vida é ilógico. Passamos a questionar e murmurar. Nesse momento, lembre-se que os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos pensamentos, que os caminhos de Deus são muito mais elevados do que os nossos caminhos. Isaías 55, 8 e 9. Não limite Deus com o seu pensamento, não limite Deus com sua maneira de fazer as coisas. Não pensemos que sabemos como conduzir nossa vida ou como servir na igreja. Dependa dos pensamentos de Deus. Dependa de seus caminhos e não de sua própria habilidade ou de experiências passadas. Deixe Deus ir adiante de você. Amanhã veremos o desfecho da história da saída do povo de Israel do Egito.
Pergunta de hoje: que lição aprendemos com a saída do povo de Israel do Egito? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Alimento diário. Uma palavra de vida todo dia, especialmente para você.